Muito bom bater um papo com você aqui hoje e eu vou ser um pouco até mais direto, tá? Quais são, né, os desafios que as pessoas elas enfrentam quando elas vão para frente de um negócio online para que elas querem divulgar um produto, um serviço, enfim, um evento, tá? Uma palestra, enfim, um método que ela criou. Por que eu estou te falando isso? Nessa minha jornada de atender alguns profissionais, alguns não, bastante profissionais, né? Principalmente da área da saúde, coaching, psicólogos, enfim, eles querem construir uma mensagem, tá? Existe esse interesse, só que por detrás disso existe algo chamado perfeccionismo. O perfeccionismo ele trava a pessoa de uma forma que, por exemplo, não deixa avançar. É óbvio, se trava, não avança. Mas por que isso? Começa a criar condição. Eu preciso trocar de um telefone, eu preciso ter um microfone de lapela, eu preciso ter uma iluminação. Começa a criar uma série de condição para depois aquilo ali começar a rodar. Só que nesse período, nessa deadline, vamos dizer assim, já existem outras pessoas que começaram a se posicionar primeiro do que ele. Já chegou na frente. Você entende? E muitas vezes chegou na frente do teu cliente. Para você que é vendedor, dono de negócio, você que com certeza, isso já aconteceu comigo, com certeza você foi conversar com alguma pessoa e falou assim, puxa rapaz, se tu tivesse falado ontem comigo, se você tivesse falado semana passada comigo, a gente teria fechado o negócio. E aí, cara, eu saía da reunião ou de um bate-papo, eu saía frustrado, eu falei assim, meu Deus, quer dizer, o tempo que eu perdi esperando, criando uma condição para eu começar a fazer algo, uma outra pessoa foi lá na minha frente e fez e aconteceu. Eu coloquei alguns tópicos aqui. Primeiro é o perfeccionismo. O perfeccionismo ele vai te travar, cara. Existe uma frase, né, clichê, dentro do coaching que fala, feito é melhor que perfeito. Tá? Todo empresário que eu conheço, ele nunca começou o negócio dele redondinho. Ele começou e foi ajustando. Porque se o empresário ele esperar ter tudo para começar, ele nunca vai ter tudo. Faz sentido isso para você? Tem pessoas que querem ter tudo para começar, quando na verdade elas devem começar para depois ter tudo. E aí você vai ajustando, você vai refinando o processo. Se eu não me engano, acho que foi ontem eu falei sobre processo. Toda empresa ela é baseada em 3 pontos: pessoas, processos e produtos. Quando você cria um processo dentro de uma empresa, é para saber identificar aonde que estão sendo as falhas, os gaps, né? Quais são os pontos de melhoria. Tá? E quando você constrói o teu negócio, não importa se é só você ou se você tem uma pequena equipe, construa esse processo para você saber se você está indo no caminho certo ou não. Aí você começa a ajustar. Um outro ponto muito importante é o seguinte, muitas pessoas elas têm vergonha de falar. A fala é o segundo maior medo que as pessoas têm. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é um dado estatístico. O primeiro é morte e o segundo é falar em público. Por quê? Medo de rejeição. Aceitação. As pessoas querem muito ser aceitas. Por isso que muitas delas não querem falar. Toda pessoa que ela é tímida, o que mais ela queria era falar. Por que isso acontece? É estranho isso, né? Mas, Jonas, o que isso tem a ver? Essa parte mental com vendas. Tudo. Um vendedor, um empresário, um gestor, um dono de negócio, ele não pode ter esse tipo de pensamento. Porque esse tipo de pensamento ele ferra o processo, a vida da empresa, a saúde da empresa dele. Não importa qual seja o nível que você esteja hoje. Se esteja começando ou se você já está no nível intermediário ou avançado. Não importa. Você entende? Eu tenho 34 anos. Eu já trabalho com consultoria, já deve ter mais de 6 anos. Na parte de marketing, quando eu comecei a construir meu primeiro site, eu tinha 20 anos de idade. Então a gente já está falando já de 10 anos mexendo com marketing digital. E consultoria, mexendo com pessoas, com gente, já deve ter mais ou menos uns 6 anos. 6, 7 anos.
O que eu quero dizer é o seguinte, todas as vezes que você parar para pensar, ficar pensando que você não vai avançar com medo de alguém falar alguma coisa sobre você, existe um cara, não vou recordar o nome dele, ele falou o seguinte, o seu pior conteúdo pode ajudar milhares de pessoas. Então é exatamente essa mensagem que eu quero passar para você. Esse é o segundo ponto, tá? Terceira coisa, quando você vai montar uma mensagem para alguém, é saber qual é o problema dessa pessoa. Por que eu tô me dedicando esses últimos dias? Eu tô criando esse hábito. Isso é um hábito, tá? Só fazendo um parêntese aqui. Só existe duas formas para você instalar um novo hábito na tua vida. Primeiro, forte impacto emocional. Segundo, repetição. O que eu estou fazendo comigo mesmo é uma repetição de algo que eu quero implantar dentro do meu negócio, dentro da minha vida. Porque é o seguinte, durante muitos anos eu sempre fiquei nos bastidores das empresas. Eu sempre fiquei por detrás dando suporte à equipe, à empresa, para ela alavancar. Só que toda empresa que vive, olha só, toda empresa que vive de indicação, por um lado é bom, por outro lado é ruim. O intuito desse vídeo não é esse, mas depois eu posso abrir um pouco mais essa situação. Mas eu estou criando essa rotina para mostrar para você que isso é possível. Que às vezes você vê alguém, mas ele não está vendendo, mas será que vende mesmo? Tem muita gente na internet que a gente fica assim pensando, será que essa pessoa está vendendo mesmo? E a gente conhece a árvore pelos frutos. Né? Se você entrar lá no meu site, você vai ver a quantidade de logos que tem lá, a quantidade de depoimentos que tem lá. Né? Então, esse é o terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto. Você precisa conhecer os problemas e as dores que essas pessoas têm para você se comunicar com ela, para ver se realmente você consegue entregar uma solução de fato. Tá? E quando você sabe esses três pontos, eu vou te falar o último tópico aqui para a gente fechar esse vídeo. Todos nós temos uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão ela é baseada em 3 pontos. Eu quero comprar, preciso comprar e preciso comprar agora. O nível de urgência vai depender da oferta que você for fazer. E geralmente isso está ligado a uma coisa: tempo e quantidade. Isso é um gatilho mental chamado escassez. Gatilho mental da escassez, ele está ligado a tempo e quantidade. Quer dizer, tempo, cara, você tem um prazo de 2 horas, 24 horas, 48 horas, 5 horas. E você tem quantidade, olha, são só para as primeiras X pessoas. Você entende? Então você cria condição para a tomada de decisão ser mais acelerada. Semana passada, acho que foi retrasada, foi Black Friday. E eu sei que eu estava querendo comprar um telefone, e aí eu demorei algumas horas para eu comprar. E o que eu queria comprar era um iPhone preto. 2 horas depois eu fui entrar para comprar e não tinha mais aquele telefone. Acabei comprando um vermelho. Né? Enfim, onde que eu quero chegar com isso? Com certeza, a próxima vez que eu for comprar alguma coisa na Black Friday, eu vou comprar naquela hora. Porque no teu subconsciente já vai ficar ali que você precisa, que você tá ali. Não é porque tem uma oferta que dali vai durar a vida toda, mas é que existe um prazo e existe um tempo também. Tá? Prazo e quantidade. Tá? Então, espero que esse vídeo de alguma forma ele possa ter te ajudado ou esclarecido alguma coisa na tua mente. Tá? Se fez sentido para você, pega esse vídeo, envia para alguém, clica nesse aviãozinho, marca algumas pessoas aí que você acredita que esse vídeo possa ajudar. Né? Porque é o seguinte, o segredo não está na técnica, mas sim no comportamento que você tem. Porque você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo que for, mas se você não tiver o comportamento e a atitude de você fazer o que você tem que ser feito, você não vai conseguir atingir os objetivos que você planejou. Talvez se você planejou também. Tá? Então, esses últimos dias eu tenho batido nessa tecla.
Porque não é a quantidade técnica que vai fazer você ser o melhor profissional ou pior profissional. Mas o que sim que vai fazer é a diferença no seu comportamento. Existe um cara que eu gosto muito dele, é um psicólogo, se não me engano acho que é norte-americano, chama-se Daniel Goleman. E ele fala que as pessoas elas investem 80% em técnica e 20% em comportamento, quando na verdade deveria ser ao contrário. 20% em técnica e 80% em comportamento. Porque se você parar para analisar, dentro de uma sala de aula, de uma faculdade, por exemplo, começa ali o ano letivo, sei lá, com 40, 50, 60 alunos. Quando se formam, ou talvez até no primeiro semestre, praticamente se perde ali seus 40% dos alunos, 30, 40% dos alunos. Por quê? Se o conhecimento técnico ele está sendo passado de uma pessoa para o restante da turma. Está ligado a comportamento, está ligado a técnica. E quando se formam, junta-se quantas turmas para gerar uma turma, né? E dessa turma que se formou, quantos que realmente trabalham naquilo que se dedicaram 4, 5, 6, 7 anos da vida? Eu não quero ser um cara chato aqui, mas eu quero fazer com que você pense, porque o segredo ele não está na quantidade técnica, e sim na quantidade de comportamento, na ação massiva aquilo que você vai fazer, tá? Quando você pensa na outra ponta, é igual eu estou fazendo aqui agora com você, a minha isso aqui é uma conversa, isso aqui não tem técnica, isso é um bate-papo que eu estou fazendo com você hoje. Eu estou muito mais interessado no que você vai aprender aqui do que na quantidade técnica que eu sei. Isso pouco me importa. Porque se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa, isso já está valendo. E é isso que importa de verdade para mim. Então, quando você começar a se importar, por que você vai para a internet, por que você se expõe assim? Ah, Jonathan, mas já tem um monte de gente fazendo. Cara, um monte de gente, mas faça também. Você cria conexão com as pessoas. Existe uma técnica, né? Fala-se muito na psicologia, que é o rapport, que é a capacidade de você se conectar com uma outra pessoa. Talvez eu estou falando sobre esse assunto e você já ouviu falar com uma outra, já ouviu uma outra pessoa falar, mas você se conectou mais comigo do que com a outra. Ou vice-versa, se conectou mais com a outra pessoa. Porque a forma que eu falo, a forma que eu me visto, a forma que eu me gesticulo, a frequência da minha voz, né, a modulação. Então o rapport está muito ligado a essa conexão. Então, quais são os desafios que você sofre hoje? Né? Que você tem hoje e você fica pensando, e aí? Por onde eu vou começar? O que eu vou fazer? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Clica nesse aviãozinho e envia para alguém. Forte abraço. Fui.